termos de produção e reservas, dados empíricos, então, demonstram que a produção mundial entrou num platô desde 2005, mas, independente do platô, do nível da produção do petróleo, o que é importante se qualificar é o tipo do petróleo que se vem produzindo e o tipo do petróleo que se vem deixando de produzir, especialmente no sentido do custo desse petróleo. Isso a gente vai entrar em detalhes mais à frente, porque quando você fala petróleo de uma maneira genérica, você está usando a mesma palavra muitas vezes para definir coisas diferentes, porque o petróleo não é todo igual. A produção do petróleo convencional. O convencional é o petróleo barato de se produzir, vamos definir assim. Ele tem outras características que podem se chamar de convencional, mas a principal delas é porque ele é barato, relativamente barato, e fácil de se obter. Ele já está em ligeiro declínio desde 2008. Esse fato é reconhecido pelas agências internacionais subordinadas aos governos dependentes do petróleo, mais conservadoras. O pico do petróleo convencional agora também já foi aceito pela Agência Internacional de Energia. É uma agência que se diz internacional, mas não é exatamente internacional. Ela é subordinada à OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é composta basicamente pelos países industrializados e dependentes do petróleo importado. Os esforços atuais e futuros da indústria do petróleo são direcionados para manter esse patamar. O investimento requerido para manter a produção atual é trilionário, para manter. E também lidar, então, com o declínio da produção dos campos maduros. E é cada vez mais difícil compensar essa redução através do desenvolvimento de novos campos, que são mais difíceis de se encontrar, e, além disso, são menores, e, além disso, são de pior qualidade, porque são caros de se produzir, o petróleo. Vou ler aqui. Esse artigo eu fiz questão de colocar, porque foi um artigo publicado na Scientific American de 98. O fim do petróleo barato de se produzir, produzido pelo Colin Campbell e pelo Jean Larrey. Ele aponta que a produção global do petróleo convencional vai começar a declinar logo, mais cedo do que a maior parte das pessoas pensa, provavelmente em 10 anos. Foi publicado em 98, e o artigo ele foi extremamente preciso e ainda hoje as suas colocações são válidas, e foi o primeiro artigo que teve grande impacto no mundo acadêmico, inclusive também empresarial, internacional. Então, recomendo a leitura desse artigo. Em termos de produção e reservas, aumento da produção do petróleo e gás não convencional nos Estados Unidos por condições específicas, ou seja, condições conjunturais e condições locais. Houve um aumento significativo da produção nos Estados Unidos, desse petróleo de origem tight e do gás. A indústria, então, quais são essas condições específicas que são conjunturais e locais e que permitiram essa aceleração da produção significativa? Então, a indústria altamente desenvolvida de petróleo e gás e a infraestrutura já disponível, não foi preciso erguer toda a infraestrutura, a maior parte da infraestrutura já estava disponível. A densidade populacional das regiões onde se dão esse tipo de petróleo nos Estados Unidos são densidades populacionais baixas. Existe abundância de água, que o processo para extrair, através do fracking, esses recursos depende de grande quantidade de água, e nos Estados Unidos, uma questão conjuntural e local, existe essa abundância nesses locais, e além da propriedade privada desses recursos do subsolo, o que permite com que esses proprietários mudem dramaticamente as suas condições econômicas, sua função social, deixem de ser agricultores e criadores de animais e passem a alugar a terra, porque eles são proprietários desses recursos. Também existiu, nesse passado recente, uma enorme disponibilidade financeira, que foi esse crédito abundante e barato, decorrente da facilidade monetária. O Banco Central Privado dos Estados Unidos injetou, em 4 parcelas, trilhões de dólares no sistema financeiro, e boa parte desses recursos chegaram à indústria do fracking. Esses altos preços do petróleo que se viveu até recentemente e do gás
foram alcançados em 2008 e permitiram a aceleração da produção e os elevados investimentos na produção desse petróleo de tipo caro. Então, foi feito rápido desenvolvimento de poucos pontos quentes, que são os mais produtivos, enquanto o declínio da produção do petróleo e gás convencional nos Estados Unidos continua a progredir. Então, as características da produção do tight oil e do shale gas nos Estados Unidos são muito mais assemelhadas a uma bolha local do que uma revolução em termos de abundância energética a nível global. Então, vamos falar sobre novos desenvolvimentos em áreas de fronteira, histórico. São decepcionantes e muito aquém das esperanças levantadas 5 a 10 anos atrás. Vamos ver cada um desses casos, ver se a gente se lembra. Mar Cáspio do Cazaquistão, Azerbaijão, produz 3 milhões de barris dia. As expectativas criadas pelos Estados Unidos e pela sua agência subordinada ao Departamento de Energia em 2000 projetava que a produção poderia rivalizar com os países do Oriente Médio, até agora 2015 e 2020. Não foi isso que se deu, a produção de 3 milhões de barris. A novidade mais promissora desde 2000 são esses dois campos, já passou do pico da produção e toda a região está em declínio. Só o desenvolvimento caro e atrasado desse campo, Kashagan, pode trazer um aumento da produção na região. Então, esse é um dos casos das áreas de fronteira. Com relação às águas profundas do Golfo do México, do oeste da África e o leste do Brasil, está muito aquém das previsões para cada uma dessas áreas, previsões originais. O Golfo do México já passou do pico da produção. O mesmo acontece para Angola. No Brasil, existe atraso em relação às previsões originais. Em contraste com as expectativas anteriores, as importações de gasolina do Brasil cresceram ao longo dos últimos anos. Não era isso que se previa nas primeiras projeções. A areia bituminosa do Canadá e óleo extra pesado na Venezuela aumentaram significativamente as reservas globais. No entanto, o crescimento da produção está muito atrás dos objetivos publicados há 5 anos. A produção do petróleo bruto sintético e do betume no Canadá equivale a 1,8 milhões de barris dia, enquanto projeções de 2007 avaliavam que a produção podia chegar ao dobro. A produção do petróleo extra pesado na Venezuela ainda permanece em 600 mil barris dia, semelhante ao do ano de 2000. Arábia Saudita. Há 10 anos, então, era visto como o mais importante produtor de petróleo do futuro e elevaria sua produção para 12 a 14 milhões de barris dia, mantidos até 2033. Então, esforça-se com taxas de declínio íngremes de até 8%, dependendo do campo. Embora esteja relatando enormes reservas de petróleo, com duração de muitas décadas, evidências empíricas, segundo esse autor, levantam dúvidas quanto à fiabilidade desses dados. O declínio da produção de petróleo europeia foi previsto para 2001, segundo a Associação para o Estudo do Pico da Produção do Petróleo, e essa produção hoje já está abaixo de 3 milhões de barris dia, num declínio de 60% desde o pico em 2000. De 2000 para cá, já caiu 60% a produção europeia. Esse número, esse comportamento foi próximo ao previsto por essa associação. Em 2004, quando o declínio contínuo deveria ter sido óbvio para qualquer observador neutro, a Agência Internacional de Energia, como eu disse, que não é neutra, ela é subordinada aos países industrializados, dependente do petróleo importado, da OCDE, previu ainda uma taxa de produção de 4,8 milhões para 2010. Então, em 2004, a Agência Internacional previu 4,8 para 2010 e não se verificou. E o que se tem hoje está abaixo de 3 milhões. Por outro lado, algumas outras regiões mostraram produção superior ao previsto. Então, a China aumentou sua produção para 4 milhões de barris em 2011, enquanto a Energy Watch Group e a Agência Internacional de Energia esperavam um declínio. Então, o resultado foi melhor do que se esperava. O declínio da produção dos campos maduros foi mais do que compensada por novos projetos offshore. É provável que em 2030, segundo esse autor, a produção do petróleo mundial terá diminuído em 40% em comparação com 2012. O consumo de petróleo nos países da OCDE
Já passou o pico? Então, está em declínio o consumo de petróleo dos países industrializados da OCDE, em favor dos países não membros da OCDE, que ainda poderiam aumentar seu consumo. China, Índia, Brasil, etc. Enquanto a demanda total de petróleo mundial ficou quase estável. Então, aqui é uma projeção da produção futura dessa referência. E aqui mostra qual seria essa produção futura. E aqui, nessas duas curvas, estão as estimativas da Agência Internacional de Energia. Quanto mais tempo atrás, mais otimista. Quanto mais vai chegando à realidade, menos otimistas são as projeções. Em relação às principais companhias de petróleo internacionais, não são as principais companhias de petróleo, porque as principais companhias de petróleo são nacionais, não são multinacionais negociadas em bolsa. As principais companhias de petróleo são companhias estatais, mas aqui são as companhias que são negociadas em bolsa, são as grandes multinacionais. Elas têm uma produção decadente, ano após ano, e também as suas reservas seguem a mesma tendência.